Não me apresentei, mas acho que muita gente me conhece. Lene Ferreira, jornalista e produtora executiva desse festival, ao lado da Thaís também, do Instituto Fala. Agradecer a confiança. Não é todo dia que um festival tem mulheres pretas na gestão, né? A gente sabe que a nossa produção em Pernambuco, no Nordeste, né, Silvinha, é muito protagonizada pela branquitude. São poucos festivais. Na verdade, eu posso dizer que não temos nenhum festival em Pernambuco produzido, um grande festival produzido por uma mulher negra, né? A gente tem DJ Big, que é um produtor também, que vai estar hoje com a jornada de MCs, encerrando essa programação, né, do Festival Fala, hoje, nessa sexta-feira, lá embaixo, no Umbuzeiro, tá, gente? Jornada de MCs, uma pá de mano e de mina das quebradas dessa cidade, que é muito importante também estar presente nesse festival, que é um festival de comunicação, né? O que é o rap, o que é a cultura hip-hop, se não comunicação. Sua bênção, Mãe Beth de Oxum, está na casa. Mãe Beth de Oxum está entre nós. Aplaudam, gente, é a Mãe Beth de Oxum. Elas são babonas. Elas, quando vêem as mulher preta, elas ficam tudo assim, babando. Se elas não babar, não são elas. Só para trazer um pouquinho da programação para vocês, a gente começa hoje com a intervenção artística de Ciba Puri, maravilhosa, que já está aqui esperando. Temos, em seguida, às 10h15, que já não é mais 10h15, mas tudo bem. A gente está indo também no fluxo, no orgânico. A mesa Comunicação em Ancestralidade, Memória e Linguagem para a Transformação, que vai ser conduzida por Rosenildo, que já está ali também se preparando, já já ele vem. Vamos ter sessão de oportunidades com o Google também, no finalzinho dessa mesa, aí quem quiser aproveitar, conhecer, entender. É importante a gente que está no Nordeste também acompanhar, né, saber, perceber as oportunidades que existem no mercado e que muitas vezes não chegam para nós, que estamos aqui, né? Fica muito ali concentrado no Sul e no Sudeste, então vai ter essa mesa de oportunidades aí no final da manhã. À tarde também tem uma oficina incrível, Histórias Visuais, a Comunicação em Movimento, lá no terceiro andar, na Sala Pajeú, que começa hoje a funcionar. Tem intervenção artística de Bione, às 15h45. Tem mais uma mesa, incidências climáticas, meio ambiente e direito à vida em pauta. Mais tarde, às 16h, e encerrando roda de conversa no Umbuzeiro, questões identitárias ou estruturais, o que pode o jornalismo de causas. E, no final, como eu já coloquei aqui, jornada de MCs. Lembrando também que a gente está com toda essa programação nas redes sociais, tá, gente? A gente tem uma equipe maravilhosa aqui da Alma Preta Jornalismo fazendo essa cobertura. Então, na rede social, os melhores momentos, né, Manu? Manu está ali registrando, tá tudo lá. Já tem um resuminho do que foi a noite de ontem também, né? Vamos começar, então, né, chamando para cá, para nos presentear com sua performance, essa moça que é nascida em Olinda, mas com origens pernambucana do Brejo Paraibano, e de São José do Ubá, povo Puri. A cantora, a percussionista, arte educadora e produtora, porque elas são dessas, né? O currículo delas não para, é incrível. Ciba Carvalho Puri é integrante do movimento de indígenas Mulheres Airacuna. Uairacuna. Nome da origem, Aimará. Eu vou fazer uma pausa na apresentação, porque a gente tem uma dificuldade muito grande com os nomes indígenas. Isso é muito reflexo, né? A gente está aqui no Festival Fala, então, já aproveitando a oportunidade que a gente tem essa dificuldade, porque a gente não foi educado, né, para entender, para conhecer, para se aprofundar nessas raízes, né, nessas origens. Então, já me desculpo, porque toda vez que eu vou apresentar a Ciba, eu fico, Ciba, me ajuda aqui na pronúncia. Mas é isso, repetindo, origem Aimara. Acertei. Povos que habitam a América do Sul desde a era pré-colombiana e significa filhas da ventania. Venha-se embora, Ciba. Aplaudam, minha gente. Synesthetic, comigo na nave. Sentada na beira do rio Paraíba, peço proteção aos Tarreantá. Volta ao passado e vejo um povo animado que foi muito massacrado, mas nunca perdeu a fé. Fé em Docora, em Aueira, na mãe natureza, que trouxe o milho para nos alimentar. Pachamama, Madre Tierra,
Estou aqui, pode me usar. Sou guerreira, sou tua filha, pronta pra te libertar. Mamá, Madre Tierra. Estou aqui, pode me usar. Sou guerreira, sou tua filha, pronta pra te libertar. Pra uma nova casa vão te mandar. O planeta é a mãe terra dela, você vai cuidar. Vai nascer numa família, vai ter amor e carinho. Mas saiba que nessa estrada há também pedra e espinho. Perguntas irão surgir, de onde vim, pra onde vou. Vai sentir muita saudade de um lugar que nunca foi. Lá a mente é barulhenta, corpo denso limitado. Muita gente ignorante que esqueceu do seu passado. Tu também vai esquecer, mas teu peito vai arder. Teu talento na verdade é tua razão de viver. Bate a mama, mama, Madre Tierra, terra. Fazendeiro na Amazônia com uma motosserra. Guerra, socorro, socorro. Mais um irmão foi morto de novo, de novo. Foi lama pra todo lado em cima daquele povo. Mama, Madre Tierra. Estou aqui, pode me usar. Sou guerreira, sou tua filha, pronta pra te libertar. Mama, Madre Tierra. Estou aqui, pode me usar. Sou guerreira, sou tua filha, pronta pra te libertar. Sinestésica na nave psicodélica. Mulher preta, pernambucana. É o Psy-Dub originário. Mulheres indígenas e mulheres pretas ocupando todos os espaços que nos foram negados por muito tempo. Tira tua braba. Ya, ya, boa seprica metlon, ei, sate, piseronho achecoia, oponhike, ereque macaia, ponhike pá, e a moene cachaté, chuté, tchá, é porque eu sou filha da mata e vou vencer. Essa missão foi dada bem antes do meu nascer. Que o sistema caia, Babilônia faia. Meu Pernambuco é terra de revolução. Araponga tá viva e venceu a escravidão. Então levanta, filha guerreira, tu é forte e verdadeira. Nessa trilha a gente veio para te lembrar que aquele tempo não foi fácil, muito menos é agora. Chega e faça nova história, caindo pra levantar, por isso eu fui. É, por isso eu fui, sem medo da escuridão, pois tudo flui. E canto com coração, mamá, Madre Tierra. Estou aqui, pode me usar. Sou guerreira, sou tua filha, pronta pra te libertar. Mamá, Madre Tierra. Estou aqui, pode me usar. Sou guerreira, sou tua filha, pronta pra te libertar. Vencemos o marco temporal. Nenhum direito a menos. Demarcação já. Pernambuco é terra indígena. Pindorama é terra indígena. Pedimos licença aos nossos ancestrais para pisar, para cantar a nossa luta. Pisa ligeiro, melhor e embora tu não se garante com o formigueiro. Ô Babilônia, tu não é gigante, pisa ligeiro, melhor e embora tu não se garante com o formigueiro. Medo formado, medo da morte, medo domado, medo da sorte, céu estrelado, leão do norte, chama encantado, me torno mais forte, viver é morrer a cada dia e pro amor todo dia nascer. Eu penso na minha missão, ouço o som do tambor e a terra tremer, sinto falta da energia. Sinto que vem da mão toda a alegria. Foi de quem me deu, foi de quem me deu e tu não vai me calar. Ele tentou, mas não conseguiu tirar o poder da minha alfaia. Ele falou, ele mentiu, só pra ganhar o voto do povo e o dinheiro que tu investiu. Bicho esperto botou foi no bolso. A
Babilônia é o palácio que o gueto precisa derrubar. A nossa bomba é consciência, nunca mais vão nos alienar. Edificada com muros fortes, jogam com a mente da população. Alienada, desamparada, compra no dízimo a salvação. Líder ciente, inteligente, manipulando com a carta na manga. Se ele tiver lá no plenário, ninguém se liga, ninguém mais reclama. Eu observo seres, eu agradeço a Jah. Até quando apanho, eu sei bem me levantar. Eu observo seres, agradeço a Nhaueira. Até quando apanho, eu sei bem me levantar. Vou me levantar. Pisa ligeiro, melhor. E se embora tu não se garante pro formigueiro. Relatos de um povo que é dono da terra que hoje tu pisa. Antes só pisasse tua massa não cuida, fomos invadidas. Em massa não cala as vozes que antes não foram ouvidas. E cantando aos meus ancestrais não vamos ficar abatidas, não. Mãe Amazônia, nos desce de teu ventre. Se pode mariri, folhas de chacrona concentre. Ative e desencarne a tua mente. Sente os tambores do pajé que me guiou ao consciente. Mãe Amazônia, nos desce de teu ventre. Se pode mariri, ative e desencarne a tua mente. Sente os tambores do pajé que me guiou ao consciente. Ative e desencarne a tua mente. Sente os tambores do pajé que me guiou ao consciente. Que me guiou ao consciente. Pisa ligeiro, melhor ir-se embora, tu não se garante com o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Quem não pode com a formiga? Quem não pode com a formiga? Somos o formigueiro. Quem é que pode mais que Deus? Ninguém. Salve a Jurema Sagrada. Muito obrigada. Tenoari. Gente, eu sou Ciba Puri, nascida em Olinda. Tenho minhas raízes indígenas Puri, na Paraíba. Tenho raízes indígenas na Paraíba e raízes indígenas Puri, ali divisa com Minas Gerais. Sou filha também dessa terra, cantando as lutas e as vidas, né, que a gente está aqui há muito tempo vivendo, lutando, através da música, através da arte, junto com a minha irmã Sinestesic. A gente desenvolve o Psydub originário, que é essa união da musicalidade indígena, a música indígena contemporânea, com hip hop, com rap, com reggae. Então, muito feliz de estar aqui falando. Um espaço desse é muito raro, né? A gente que foi muito silenciada por muito tempo, está num festival que se chama Fala, é muito significativo. Um dia depois da gente ter vencido o marco temporal. Então, não vão nos calar, nunca mais. E diga ao povo que avance. Você não faz questão, não faz. Não liga e não corre atrás. Fica sempre à espera, espera a notícia nos jornais. Você não faz questão, não faz. Não liga e não corre atrás. Fica sempre à espera, espera a notícia nos jornais. Say, don't tell me something that I know. My people are together. If you tell me that bullshit, I say fire burn. Grankaya munkoya, echemine kawa, ahondai, eke muna apa, chorigayu da panhige, grambai china makin, rayon, trocon, netria, moeni, tigagi, kaman, reachemi. O que você não faz questão, não faz. Não liga e não corre atrás. Fica sempre à espera, espera a notícia nos jornais.
E a notícia que te conta é que estamos aqui, impressionados, olhos vejam que tamo a construir. Pelos corredores do Congresso Nacional vejo o cacique, deputado federal, batendo seu ponto, batendo também seu maracá. Vejo também mulheres como Célia Chacriabá e todas as irmãs do movimento Airacuna. Nosso estudo, nossa arma, caneta, nossa borduna. Você não faz questão, não faz, não liga e não corre atrás, fica sempre a esperar, espera a notícia nos jornais. Reggae music, fogo no sistema decadente. Quiser levantar para dançar, fique à vontade. Festival Fala ocupando o Cais do Sertão. Isso acontece porque essa galera não anda só. Juntos a gente vai mais longe. E essa música fala sobre isso. Coletividade. Não ando só, não ando só, não ando só, não. Eu não ando só, não ando só, eu não ando só, não. Eu ando com meus parentes, tamo junto na força do amor. Vou seguindo meu caminho na corrente de luz, eu vou e sigo. Se o medo está presente, eu rompo com a força da fé. E eu bebo do vinho da alma que mostra tudo o que é Jurema. E de repente eu tenho uma miração. Vejo a liderança com coca feito de penas de um gavião. Todos na roché, fazendo nosso toré, cantando hasta reanta, nhaueira do corá. Então eu sinto uma força que me faz acordar. Acordo e vejo e sinto que é muito mais que um sonho. Realidade crua, pura e vive a língua, eu retomo. Raião, você vai ter que aguentar, porque tem muito puro e vivo e nós vamos tudo retomar. Você falou que o nosso idioma tá distinto, então segura a rajada de verso em Kuwaiti, Kindei, Sateprica, Manteca, Muiacoia, e a moene panyiquene pata reanta, e a moene panyiquene retimel time, e a moene daia xerron criança é rompuri, maqui, gran crimiti, ré, ouro chamu, brochen quachori do tanaman ré, orutu. Não ando só, não ando só, não ando só, não. Eu não ando só, não ando só, eu não ando só, não. Nem tu, nem tu, nem tu, nem tu. E no movimento psicodélico é assim, a gente vai fazendo uma atrás da outra, mixando na hora, sem pausa, sem silêncio, uma atrás da outra, Synesthetic, a braba. Sabe o coletivo Boicote, da qual ela também faz parte? Vamos de Psydub originário, psicodelia. Queima Babilônia, fogo no sistema decadente. Yau, yau, Pega, 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 fogo, pega, pega. Queima logo Babilônia, pega, 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 fogo, pega, pega.
Diga-me qual, por favor, partiu teu coração e tu diz que nada sobrou. Será que não sobrou um pouquinho daquele amor do teu Criador? Recebo vozes do subconsciente, eu vejo que além da carne existe alma, existe mente, visão do supremo ser. É o que me faz sobreviver. Pega, 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 fogo, pega, pega. Queima logo Babilônia, pega, 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 fogo, pega, pega. E liberta o meu povo, pega, pega. Queima logo Babilônia, pega, 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 fogo, pega, pega. E liberta o meu povo. Tendo a rir. Quero agradecer, minha gente, o tempinho aqui é bem rápido, só para a gente deixar a nossa semente plantada. Agradecer ao pessoal do Festival Fala, especialmente Lene, pelo convite. Muito bom estar aqui, vendo várias referências, né? Sentados aí me olhando, muito feliz. Realmente, vamos avançar. Então, a última música, né, para a gente fechar, a gente fez como resposta a um MC de brega funk que utilizou o nosso sagrado, nosso cocá, nossa vestimenta, como uma ferramenta de pornografia num clipe. Eu e Bia Pancararu, a gente entrou em contato com a produção e ele negou, ele disse que não ia tirar o clipe do ar porque era uma homenagem. Mas foi um desserviço muito grande e a gente sabe que nós, mulheres indígenas, nossas ancestrais, sofreram muitos abusos e até hoje a gente também enfrenta isso, a sexualização do corpo da mulher indígena. Então, como resposta, a gente fez essa música que se chama Não Toque no Meu Cocá. Quem quiser levantar também para dançar, fique à vontade, não se acanhe. Ó, a Helene já está quase levantando. Respeita o povo, respeita as minas, nosso corpo é território, ninguém vai passar por cima. Respeita o povo, respeita as minas, nosso corpo é território, ninguém vai passar por cima. Eu danço toré, também danço o passinho, cada um no seu lugar, esse é o caminho. Se liga meu compasso, vamos deixar de heresia, a minha identidade não é tua fantasia. Na cidade, na aldeia, a tapuia vai dançar, mas não chegue muito perto, não toque no meu cocá. Não toque no meu cocá, não, não, não toque no meu cocá. E não toque no meu cocá. Yo, 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 yo. Respeita o povo, respeita as minas, nosso corpo é território e ninguém vai passar por cima. Respeita o povo, respeita as minas, nosso corpo é território, ninguém vai passar por cima. Eu danço toré, também danço o passinho, cada um no seu lugar, esse é o caminho. Se liga meu compasso, vamos deixar de heresia, a minha identidade não é tua fantasia. Na cidade ou na aldeia, a tapuia vai dançar, mas não chegue muito perto, não toque no meu cocá. Não toque no meu cocá. Não toque no meu cocá. Não, não, não toque no meu cocá. Tira a mão, rapá, não toque no meu cocá. Tendo a rir, diga ao povo que avance. Bom dia a todos, a todas e todos. Se é um papo reto, vamos lá então, papo reto. Primeiramente é uma honra um Papo Reto, que é um site de notícias nascido em São Paulo, mas que tem um alcance que a gente está devagarzinho andando por aí. Parabenizar essa grande artista por essa grande e inspiradora performance e agradecer mais uma vez a acolhida que essa cidade linda tem dado a todos nós e ao Festival Fala, e dizer que tudo isso aqui só acontece porque temos a soma, né, dessa patota toda que estão acreditando no projeto do Instituto Fala. Sem mais delongas, eu chamo a querida Mãe Bete de Oxum para ocupar aqui
o lugar no palco. E quando eu soube que a minha mesa ia ter a Mãe Beth, eu disse, pô, eu não tenho nem roupa, cara, para esse momento, né? Dificuldade. Sente-se aqui, por favor. Bom, seguimos então em frente com a jornalista Jéssica Amorim, que é filha da terra, do Agreste. Por favor, Jéssica. E último e não menos importante, o querido Marcos Wesley, Tapajós de Fato, perdão. Bom, enquanto a técnica que distribui aqui os microfones, bom, a ideia é... Eu estou com uma mega cola aqui, porque, enfim, a cabeça está um turbilhão, viu, gente? Sem dúvida. Bom, a nossa mesa vai ser sobre comunicação e ancestralidade, memória e linguagem para a transformação. Bom, a gente vai, então, começar aqui dando bom dia aqui para, enfim, vocês, para essa mesa fantástica, agradecendo aqui a presença. E a gente começa, então, com uma dinâmica de apresentação, né? Eu vou, por uma questão hierárquica, né? Eu vou começar com a Mãe Beth. Mãe Beth, eu, enfim, gostaria, a gente está gravando tudo aqui, que a senhora se apresentasse, né, para quem não a conhece ainda, e, enfim, fizesse as suas considerações iniciais. Obrigado. Obrigada a você. Bom dia, todos, todas e todes. Na pessoa de duas mulheres que eu amo, Lene Ferreira, que está aqui compondo a produção, e Michele Assunção, também uma jornalista negra que sempre traz temáticas tão relevantes. Eu sou Mãe Beth de Oxum, quero agradecer inicialmente o convite para esse festival tão relevante, né, que traz a comunicação, a cultura e o jornalismo de causa, e traz algo que nos falta muito, que é o poder de fala. Eu sou Mãe Beth de Oxum, eu sou Ialorixá, do Ilê Axé Oxum Carê, o terreiro da Umbigada, situado na periferia do sítio histórico de Olinda, onde tem uma rádio comunitária, onde tem um laboratório de tecnologia e ancestralidade, e tem um coco, uma brincadeira, uma expressão artística, uma brincadeira ancestral com mais de 100 anos, que veio dos avós, dos bisavós. E eu acho extremamente relevante nesse momento, né, da reconstituição, praticamente, da nossa democracia, desses valores mínimos de dignidade humana. A gente está discutindo a comunicação, algo tão relevante nesse país. Eu vou, durante o processo de fala, falar um pouco dessa experiência da Rádio Amnésia. Nós temos uma rádio no nosso terreiro, na nossa comunidade, uma rádio comunitária, uma rádio que funciona em frequência FM, 89.5, uma rádio que toca a música que na grande maioria absoluta das outras rádios não tocam, que é a música dos terreiros, que é a música do povo negro desse país, que é a música indígena, que é a música dos nossos ancestrais, que são os brinquedos seculares, não é? O jongo, o tambor de crioula, o coco, o maracatu de baque solto, o maracatu de baque virado, o frevo, o afoxé, todo esse universo grandioso, né, da cultura brasileira, e que convive completamente com a invisibilidade da grande mídia. Existe um projeto político perverso, racista,
de invisibilizar completamente a nossa música. Essa música ancestral, essa música que nos dá força, nos dá resistência, nos traz identidade. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui. Essa semana eu tenho feito bastante debates acerca da comunicação. Ontem a gente estava na Universidade Católica exatamente discutindo, inclusive, sobre comunicação pública, sobre as rádios comunitárias, a Rádio Freicaneca, porque aqui em Recife a gente tem apenas uma rádio, que é a Rádio Freicaneca, né? Que depois de 30 anos de um embrólio saiu, tem 6 anos, e ainda de fato a gente não tem um orçamento decente para a rádio. Ainda de fato a gente não consegue garantir que a comunicação seja prioridade, porque comunicação requer estrutura, requer recurso. Então, se a gente não tiver recurso, a gente não pode manter nossas rádios. Inclusive, essa semana a gente teve um decreto novo que vai poder possibilitar as rádios comunitárias terem esses recursos. Saiu agora, você vê, 500 e tantos anos, né? Enfim, então, essa luta pela democratização da comunicação, pela regionalização da produção de conteúdo, a gente vive com uma grande mídia que não retrata nosso povo, nosso sotaque, nossa cor, nosso cabelo, nossa cultura, nossa identidade. A gente tem uma mídia completamente, né, alijada do processo da formação do povo brasileiro. A gente tem rádios aqui que falam simplesmente do trânsito da Avenida Paulista. Então, é surreal o que acontece nesse país em relação à comunicação. E, para piorar a situação, né, nesses últimos 4 anos, a gente teve um acordo político que praticamente concedeu as rádios abertas e as TVs abertas desse país para uma bancada que, de fato, usou essa estrutura de comunicação para fazer proselitismo religioso, para trazer a tragédia para o povo brasileiro, para criminalizar o povo de terreiro. Isso é muito sério o que está acontecendo nesse país. E não é possível que a gente não consiga se indignar com isso. Ninguém tem o direito a ser humilhado, a ser escarnecido, a ser vilipendiado perante sua fé. E o que acontece todos os dias e todas as noites nesse país? O povo negro, o povo de terreiro, sendo escarnecido, humilhado, vilipendiado perante sua fé todos os dias. E a gente não tem uma justiça que faça nada, a gente tem um parlamento que fortalece isso. A gente denunciava no Conselho Nacional de Política Cultural, quando lá estávamos, sobre essa possibilidade criminosa. Concessão de rádio e TV caiu na bancada evangélica numa moeda de troca pela governança, como está sendo agora, inclusive, também. E olha a tragédia que deu. Porque o inominável não foi eleito à toa, não teve campanha, foi a comunicação que fez isso. Foi a comunicação que fez a campanha. A fake news ganhou corpo, mais do que nunca. Eles não querem discutir a regulamentação. Então, assim, a tragédia para o povo de terreiro, para os povos indígenas, é imensurável com o que fizeram com o povo brasileiro. A cada 100 metros tem uma igreja. Eu não estou falando de fé das pessoas, estou falando de um projeto político, pensado, gestado, inclusive fora daqui nos Estados Unidos, para ocupar as casas legislativas e fazer desse país um país evangélico que nega a nossa música, que nega a nossa identidade, nossos brinquedos, como o coco de umbigada, por exemplo, que a gente faz uma sambada na rua. Há 30 anos que eu faço uma sambada na rua. Ainda convive com a intolerância da polícia. O coco, o maracatu. Isso é sério, a gente precisa se indignar com essa situação, não é possível. E a mídia, ela tem que trazer e que promover a diversidade, a pluralidade, como de fato é o povo e a cultura brasileira. Por enquanto é isso, e a gente continua falando porque é pertinente, é necessário, e vai depender muito aqui, principalmente dos novos jornalistas que têm uma missão importante para transformar a comunicação em algo que de fato retrate a pluralidade da cultura e do povo brasileiro. Obrigado.
Muito bem, ufa! Gente, que potência! Muito bem. Agora, eu fiz enfim, eu me preparei um pouco para essa mesa. Eu digo um pouco porque a gente nunca acha que está preparado de fato, porque é uma mesa extremamente potente. Mas, pelo que eu li sobre a Jéssica, enfim, ela é jornalista e é fotógrafa. Então, bom, quem pode se apresentar, falar melhor sobre a Jéssica, é a própria Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Bom dia, pessoal. Bom, a apresentaçãozinha... Alô, técnica, a Jéssica trouxe 3 fotos, se vocês puderem colocar já no jeito aí no telão, enquanto vai a fala dela, eu agradeço. Obrigado. Então, além de jornalista e fotógrafo, acho que tem muito pouca coisa para falar assim, a meu respeito. Então, pensando no tema da mesa hoje, eu quis trazer aqui para vocês, para poder me apresentar. Eu pensei bastante no lugar de onde eu venho e de quem eu venho também. Então, eu queria começar mostrando umas imagens de algumas pessoas e do lugar de onde eu venho. Além de jornalista e fotógrafa, eu venho do sertão do Pajeú, do distrito de Sítio dos Nunes de Flores. Essa mulher, eu conheço, ela é minha mãe, Maria de Fátima Bezerra da Silva, tem 60 anos e também mora hoje em Sítio dos Nunes, que é distrito de Flores. Eu também queria passar a próxima imagem. Essa mulher eu também conheço, a minha avó, Raimunda Rosa da Silva. Ela tem 83 anos e hoje também mora em Sítio dos Nunes, que é distrito de Flores. Essa mulher eu não conheço, mas ela é minha bisavó, e o nome dela é Licó, e ela faleceu na Fazenda São Gonçalo, que é zona rural do município de Betânia. Eu queria voltar nela. Não, na próxima. Essa é a única fotografia que a gente tem de vó Licó na família. Essa é a imagem que eu tenho de vó Licó hoje. E eu cresci ouvindo muitas histórias a respeito dela, fui guardando muitas informações. E ela é uma pessoa que eu não conheço, mas que eu imagino. De tudo que eu já ouvi, eu escrevi boa parte a respeito disso. E misturei num texto pequeno com coisas que eu também imagino e construo assim, com a imagem dela. Eu queria ler rapidinho o que eu escrevi a respeito. Bem, no texto eu estava escrevendo sobre som, e sobre vó Licó é o som que eu não conheço. Então, são informações, são coisas que eu ouvi dela de pessoas diferentes, da família, amigos, enfim. Sertaneja valente. Todo dia era um cálice de jurubeba depois do almoço. Quando Licó tomava uma, não tinha quem ficasse de conversa no terreiro da fazenda. Pelas serras do Canto da Manga, ela caçava era com 3 cachorros. O nome deles, derruba, traz a faca e capa logo. Morreu depois de sustentar a vida sem comida e sem bebida por mais de mês. Foi-se embora com fome. Tem quem diga que foi câncer. Vó Licó pegava menino de mulher buchuda até no escuro. O meu, naquela seca de 81, ela pegou assim. Comadre Licó teve 2 filhos, mas não teve marido. Era moça solteira. Lembro dela na porta, brechando quem subia e quem descia. A velha era braba e curiosa. Se não pegasse caça no mato, trazia para casa pelo menos uma cobra. A reza cantada das encomendadeiras. A reza cantada das encomendadeiras de alma que acompanham o cortejo fúnebre. A oração cangaceira da pedra cristalina para escapar e se proteger dos inimigos. Uma canção para todo dia moer o milho no moinho e fazer o cuscuz. As pernas caniças trançando o caminho do mato até em casa. A chave abrindo a porta de cima, o rangido do ferrolho abrindo a porta de baixo. A tramela guardando a casa. O sono da noite e o último suspiro.
Essa era Volicó. Maravilha. Bom, o Marcos, o Wesley, ele vem de um território sobre o qual a gente fala muito, né, globalmente, até a Amazônia, e ele estava me confidenciando que ele não conhece a Amazônia. Se ele que está lá não conhece a Amazônia, enfim, imagina os outros, né? Ele vai agora contar um pouco dele e, na sequência técnica, ele tem um vídeo, vocês, por favor, fiquem ao comando dele. Obrigado. Bom dia, gente. Pedir a bênção à Mãe Beth e, através dela, pedir a bênção dos meus mais velhos e dos meus mais novos. Bom, sou Marcos Wesley, sou de uma comunidade ribeirinha que se chama Aramanaí, que fica localizada no município de Belterra, que tem os 1.000 quilômetros de praias mais bonitas do Brasil, segundo a revista Eu, que fica no oeste do estado do Pará. E eu acho assim, muito importante falar desse processo todo de conexões, né, com os nossos antepassados, com os nossos futuros ancestrais, porque eu também tenho como referência de vida mesmo meus dois avós, Seu Francisco Solano e Dona Lúcia, que são lideranças do movimento sindical, do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, na cidade deles, lá em Belterra. São fundadores do Partido dos Trabalhadores no estado também do Pará. Então, meio que não tive por onde correr. Cresci nesse meio, assim. E, desde mais pequenininho do que sou hoje, eu sempre tive assim, os dois pés muito presentes na comunicação. Sempre gostei de me aparecer, de me exibir por aí. Tanto que fui para o teatro logo no começo, logo criança ainda, e trabalhei em veículos de comunicação na minha cidade. E a partir de 2018, que aí eu não sei se vocês vão lembrar, que foi quando o céu de São Paulo escureceu por causa da fumaça que veio da Amazônia para lá, começou a vir uma inquietação muito grande, porque ninguém falava sobre a Amazônia a partir da Amazônia. A gente tinha vários veículos independentes falando da Amazônia naquele contexto, mas eram veículos do Sudeste, que tinham pessoas do Sudeste morando na Amazônia. A gente que era da Amazônia não estava tão inserido nesse processo todo ainda que a Amazônia Real e outros veículos de lá até já começassem a expandir ainda mais, ainda tinha essa inquietação, né, de como é que a gente vai ser protagonista das nossas próprias histórias. E junto com a Isabelle, que é uma amiga jornalista, a gente, no meio da pandemia, justamente por entender que os grandes projetos previstos para a nossa região, que são muitos, inclusive, de hidrelétricas, a mais portos, a mineradoras, que se expandem cada vez mais por diversos territórios, na sua maioria territórios indígenas, continuavam avançando, continuavam os debates e tudo mais, e a gente não conseguia repercutir isso de nenhuma forma. Aí nós decidimos, então, que precisávamos ajudar a ecoar essas vozes ainda mais. E aí nós lançamos o Tapajós de Fato. E ele vem muito disso, assim. O Rosivaldo falou mais cedo sobre essa relação que a gente tem com O Povo Fala, né? Que é um quadro que a gente tem no TikTok, que é justamente para ouvir o que a galera do território acha sobre os diversos temas. E se vocês forem ouvir os nossos podcasts, a gente também evita falar, para deixar com que as pessoas contem o que está acontecendo e dessa forma repercutir, reverberar ainda mais, para que quem não é da Amazônia, quem não está na Amazônia, também consiga ouvir sobre a Amazônia a partir das pessoas que são de lá. E aí, ano passado, vindo muito desse contexto de reconexões, a gente construiu o Festival Manifestar. Mani Moassara foi uma liderança indígena do nosso território, muito
muito forte, muito potente mesmo, assim, de uma dimensão gigante de agregar e, enfim. E o Mani do festival vem do nome dela, e o Festar, porque o paraense é um povo festeiro. Aí a gente juntou e fez o Manifestar. Ano passado foi a primeira edição, esse ano é a segunda, e aí eu trouxe um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho mais desse festival, com falas locais. Eu acho muito importante porque é uma troca de experiência. Aquilo que nós sabemos, nós passamos para os outros grupos que não sabem, mas sendo que os problemas são quase o mesmo, que afeta todo mundo, toda uma região. Então a gente fica indignado sabendo que os nossos recursos, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, né, a nossa mãe terra está sendo rasgada, está sendo levada para fora. Então, nesse sentido, a gente começa a se mobilizar para tentar também chamar a atenção localmente e externamente, né, de tudo que está acontecendo. A importância de nós, povos do Tapajós, estarmos unidos, lutando contra esses grandes empreendimentos que já se passam no Rio Tapajós, como o fluxo direto de balsas, contra o mercúrio, contra a lama, que já está afetando diretamente o nosso povo, e o peixe, que já está contaminado. É fundamental a gente semear. Costumo dizer que daqui estão saindo sementes, nós estamos germinando. Os nossos alunos são como sementes. E o nosso objetivo é fazer com que as crianças elas entendam que a Amazônia é tudo isso aqui, é o meio que nós vivemos, não é a floresta somente, aquilo que a gente tem na imaginação, tanto de criança como de adultos, mas é fazer com que a criança entenda que a Amazônia é a nossa casa, é o lugar, é o espaço onde nós ocupamos, que a Amazônia são as pessoas, são os animais, são a floresta, são os rios. Passar para as crianças, isso é muito importante, porque hoje em Onté, né, a gente vive basicamente e economicamente do turismo. E é um turismo que é o turismo natural, o turismo de natureza, o ecoturismo. E aí, então, as crianças elas precisam já crescer entendendo muito, né, sobre a importância da gente manter o nosso ambiente seguro, nosso ambiente vivo para as futuras gerações e para a nossa questão econômica também, né, porque sem a nossa natureza, vai tirar o principal fonte de renda. E a nossa região é uma região muito importante e diferenciada da Amazônia, por conta que a gente, aqui na nossa área de Alter do Chão, a gente tem a savana amazônica, que é um tipo de vegetação rara na Amazônia, onde abriga animais e plantas endêmicas, que só existem aqui. Eu acredito assim, quem são os defensores da floresta, eu acredito, passa na minha cabeça assim, umas séries, né, de pessoas, de movimento, principalmente os nossos ancestrais. Porque a gente está agora nessa luta para defender o hoje, né, para o futuro, é exatamente por causa dos nossos ancestrais, porque eles que começaram a defender a nossa floresta, defender a terra, né, que é o nosso principal objetivo. O manifestar é algo de desafiador. Mas se a gente pegar esse desafio, a gente consegue criar redes. A gente tem várias organizações e o pensar coletivamente. O que eu gostei da vibe do manifestar foi isso. A gente construiu algo coletivamente, cada um com o seu jeito de pensar, mas que a gente agregou uma ideia geral. A gente precisa entender que a coletividade hoje, ela é o pontapé inicial para a gente mudar o cenário. Então, eu vejo hoje, para o futuro, o manifestar sendo uma rede de organizações com o mesmo objetivo, para lutar por políticas diferentes, por vários povos, mas que a gente busque também pensar em inovações que venham agregar a eles. Manifestar, floresta em pé para sempre! Muito bem. Eu acho que foram ali, enfim, elementos que nos ajudam a conectar bem aqui com o tópico dessa mesa, comunicação
e ancestralidade, memória e linguagem para a transformação. Jéssica, eu li que, enfim, vocês, o coletivo Acauã, ele tem ali uma produção jornalística muito pautada também em denúncias, né, de violações de direitos. Pegando o gancho da Mãe Beth, como é que vocês colocam e incidem neste território a partir de um jornalismo, né, que enxerga ali outras pautas e outra forma de contar histórias? Então, o Coletivo Acauã é um veículo novo ainda. A gente está começando agora, faz pouco tempo que a gente lançou, pouco mais de um ano. A gente teima em fazer jornalismo independente lá no sertão do estado, no sertão do Mochotó e sertão do Pajeú. Na verdade, essa que você acabou de citar é uma das nossas direções. O nosso foco é o jornalismo local e o preenchimento de lacunas noticiosas em desertos de notícias. Então, tudo o que acontece por ali, a gente busca retratar e difundir assim, para outros lugares, para outros olhares, porque a mídia tradicional mesmo, corporativa, tem os olhos voltados mais para o que acontece nas regiões metropolitanas, enfim. E a gente acaba sendo procurado, acessado para tipos de pautas assim, muito específicos, sabe, muito pontuais. E essa questão da denúncia é uma das nossas direções ali naquele território, né? Que a gente atua agora em Betânia e Flores. Mas essa questão da denúncia, eu acredito que você esteja falando especificamente do caso do avanço evangélico nas comunidades quilombolas. Exatamente. De Betânia, agora, lá no sertão do Mochotó, não é isso? Exato. Isso, a gente tem acompanhado e tem tratado a respeito disso também lá. A gente tem feito esse alerta porque, como a gente sabe, é uma coisa muito preocupante. É um avanço, de certa forma, silencioso, que tem silenciado outras pessoas, outras práticas religiosas ali, dentro de comunidades quilombolas, que tem pessoas que praticam a sua religião de uma maneira muito solitária e, de verdade, assim, escondida, sabe? Você quer que eu avance mais nessa questão, que ele diga mais? Não, ótimo. Então, já aproveitando esse gancho da invisibilização programática, né, como a Mãe Beth colocou, e o fato do coletivo estar trabalhando para não apenas a denúncia, né, mas para, enfim, tentar mediar essa história no sentido em que eu acho que a comunicação tem como papel preponderante amplificar vozes. Ela não pode ser uma voz em si mesmo. E eu estava, antes do início aqui, conversando com a Mãe Beth, e ela me disse da preocupação dela de como a comunicação, historicamente, tem tratado os terreiros, né, Mãe Beth? A senhora acha que o fato de vocês terem conseguido essa rádio FM Amnésia pode ser aí um marco nessa virada de chave, ou é preciso estar puxando a orelha da tal ou dita grande mídia para que eles assumam a responsabilidade? Porque a imprensa é utilidade pública, tá? A imprensa não pode nunca servir a algo que não seja a notícia, algo que não seja, enfim, não pode ser um veículo de opressão, em hipótese alguma. Vamos lá, Mãe Beth. Eu acho que a sociedade brasileira, e acho que o governo Lula tem um desafio enorme pela frente no tocante à democratização da comunicação e ao enfrentamento, né, da regulamentação
Essa rádio que nós temos no nosso terreiro e na nossa comunidade, ela é uma rádio produto de uma resistência. No segundo mandato de Lula e no primeiro mandato de Dilma, as rádios, principalmente nesse período, foram muito perseguidas. As rádios comunitárias, elas tiveram sistematicamente uma perseguição incrível. E as que sobraram, elas foram cooptadas pela igreja, por domínio econômico, né? E por domínio econômico, todas as rádios e TVs foram compradas, né? Rádios que não poderiam ter sido compradas porque constitucionalmente era proibido. E aí, em 2005, o Ministério da Cultura nos reconheceu como ponto cultura por termos o brinquedo, que era o coco de umbigada. Fomos um dos primeiros 100 pontos, né, a ser reconhecido. Mas até então a gente não tinha uma relação com comunicação. Através do Nordeste Livre, que é um coletivo de mídia livristas e jornalistas livres, que ministravam oficinas de rádio em vários lugares do país e fora dele, chegaram até nós, chegaram até o Ponto Cultura Coco de Umbigada, e a gente entendeu que era rádio, porque rádio era aquele móvel que tocava música e notícia. Então a gente começou a entender o poder que a rádio tem na formação e na deformação da opinião. Não é? Então a gente começa a fazer as oficinas e começa a se apropriar da comunicação, começa a dialogar com a nossa comunidade, e a gente percebe que é fundamental essa comunicação, porque muitas vezes do ladinho da nossa casa tem uma mulher sendo assassinada pelo seu marido porque virou praxe, mais do que nunca. E a gente muitas vezes não pode fazer nada, nem sabe que está ali. Aquele grito é silenciado, porque a mídia que está comprometida hoje no país é só para promover violência. É incrível como o editorial que a gente tem é só violência, e as periferias, pou. Essa semana aconteceu uma coisa, eu fiquei estarrecida. A questão dos estudantes de medicina, numa universidade, dezenas deles arriando as calças e saindo para cima das meninas que estavam jogando, de mulheres que estavam jogando vôlei. Você vê, criminalizaram as nossas mães, criminalizaram as nossas avós, as parteiras, as benzedeiras, as mulheres que cuidavam, que tinham uma relação saudável, de prevenção com a saúde. Que o terreiro é esse lugar de cura, de cuidar. E estão formando esse tipo de gente. Isso é muito sério o que está acontecendo. As mulheres sendo sedadas para fazer cirurgias ou parto e sendo estupradas. É esse tipo de estudantes que está sendo formado aí, porque o debate qualificado está ausente dentro das universidades. Eu acho que a gente precisa de uma mídia para trazer a sociedade civil, né? A gente vê na América Latina, a mídia toda assim. Aqui, ela é corporativa e ela é estatal. Cadê a sociedade civil? Cadê a rádio do povo preto? Cadê a rádio do povo indígena? Eu falo rádio, eu falo mídia. Tem uma brincadeira que eu faço no meu show, que amanhã eu vou fazer aqui, que ela fala assim, ó. É uma provocação que eu faço, que ela faz isso, para ver se chega. Ela diz assim, ó. Uma reflexão, uma provocação, uma ressignificação. É assim, ó. Todos os músicos colocam um rádio na cabeça. E a gente fica perguntando ao público.
qualidade, é uma mídia que traga outros valores, que coloque que a água, que a terra não pode ser um produto, porque nem tudo pode ser um produto. A terra é nossa mãe. A terra de Omilé não pode ser comprada, nem pode ser vendida. Ela tem que ser cuidada, porque nos foi dada, o barro lá de baixo foi nos dada, emprestada, para a gente passar um pouquinho aqui e melhorar a natureza. E depois voltar para lá. E por isso o povo de Axé volta para o barro. Porque a gente devolve o que nos foi emprestado. Eu acho que a grande questão é que os valores civilizatórios do povo de terreiro, dos povos indígenas, dos povos, né, originários desse país, não cabe dentro dessa caixa fundamentalista, não cabe dentro desse conceito eurocêntrico, branco, hétero, judaico-cristão. Porque a gente traz em essência alegria. O que faz um coco, uma foché, um maracatu ter 100, 200, 300 anos e resistir à intolerância do Estado brasileiro, à truculência da polícia? É porque gera dopamina. Quando eu faço a minha sambada, boto 2, 3, 4 mil pessoas que vai até de manhã, as pessoas vão atrás disso, que a vida virou um fardo. Só pagar conta, só pagar conta. E a alegria, que é a essência do nosso ser, do nosso espírito. Orumilá viu na terra, no começo da humanidade, que a terra veio de lá, ó, aqui o Sankofa. Ele voa para frente, olhando para trás, que ele diz, foi de lá que nós vimos. Que um povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde caminha. Por isso que o Sankofa é importante aqui no país, que a gente veio de lá. E os valores são de lá. E esse é um valor universal, o valor da cultura, o valor da ancestralidade, o valor da alegria que nos remete. Então, Orumilá, quando chegou, percebeu que a humanidade era triste. E sabe que ela era triste? Ela era nômade, estava circulando ainda, porque ela não tinha tambores. Eu falei para Michele isso. E eu vou falar sempre, porque a gente não pode permitir que se criminalize os nossos tambores, que se esconda nossos tambores, porque ele nos remete a isso, a essa alegria. Orumilá viu na cara da humanidade, nos olhos da humanidade, que ela não brilhava. Então ele trouxe a festa, ele trouxe a celebração, ele trouxe o canto, o ritmo e a dança. E a partir daí a humanidade fez a sua primeira festa. E é por isso que os orixás, quando chegam, que os encantados, quando chegam, eles bailam, dançam, tocam, brincam e geram muita dopamina em nossos corpos. Porque a gente nasceu para ser feliz e para não ter medo. Porque a liberdade, como diz Nina Simone, é não ter medo. Está na hora de falar.
Que é isso, gente? Fala sério. Bom, Marcos, você está com uma responsabilidade tripla aí de, enfim, pegar essa questão como a mídia, né, coloca aí lá na sua quebrada lá, porque eu vi em alguns vídeos que vocês têm um esquema muito forte de fala povo, né? Não é tentar colocar um jornalismo, uma comunicação que amplifique vozes, né? Conta aí um pouco como é que o tipo de comunicação que vocês fazem lá e como se dá essa interlocução, né, com o grande público. Oi? Eu estava torcendo para não ser eu depois. Socorro, Deus. Bom, salve. Me perdi, pera. Mas é importante destacar que a gente tem uma redação que eu acho uma redação muito bonita. Eu tenho muito orgulho da redação do Tapajós de Fato. Nós somos jovens, entre 21 e 26 anos. Não, entre 21 e 28 anos. Majoritariamente de 13 pessoas que somos hoje, 9 são mulheres. Temos indígenas, temos quilombolas, temos extrativistas, juventudes que hoje estão na universidade, né, estão estudando. É importante dizer que estão estudando publicidade e propaganda, porque a gente não tem curso de jornalismo em Santarém, e ir de Santarém para Belém é bem caro para fazer faculdade. Então, a gente tem essa dinâmica e sempre é um compromisso e uma responsabilidade nossa tentar deixar a informação o mais com a cara do povo mesmo, assim, que a gente consiga dialogar e debater sobre todos os assuntos que a gente debate e conversa, considerando as falas de onde elas vêm, né, de onde elas são. E um reflexo disso tudo, nesse atual contexto que a gente vive enquanto veículo, e a gente conversava sobre isso mais cedo também, que é de que a gente tem feito um caminho inverso, né? A gente está voltando em como fazer comunicação na Amazônia por diversos aspectos. Um deles é a democratização da comunicação, porque eu acho muito bonitinho o discurso do governo federal sobre ampliar o sistema de transmissão, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar televisão, não têm dinheiro para, às vezes, nem para comprar um rádio, né? Vamos falando assim. E o Tapajós, de fato, decidiu voltar para os informativos e para as cartilhas impressas, para chegar nesses territórios. Ainda mais em se tratando de Amazônia, que o resto do Brasil consegue se conectar pelas estradas e mata essa distância em 6 horas. De uma cidade para outra, a gente leva 3 dias para ir de Santarém para Manaus de barco, 5 dias para ir de Santarém para Belém de barco. Então, a gente tem uma série de fatores nesse processo todo. Mas, ano passado, quando a gente estava fazendo, junto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, uma campanha para falar sobre a importância da defesa do território, a gente percebeu que todo mundo sentia muitos efeitos da mudança climática já no cotidiano, né, nas comunidades, seja dizendo, o açaí está mais seco, ou não, a gente não consegue mais pescar a mesma quantidade de pescado que conseguia nesse mesmo período nesse ano. Andiroba, copaíba, que são óleos, inclusive, que a extração ajuda financeiramente as famílias, né? Estão ficando mais ressecados também. Então, a gente percebia que todo mundo nos territórios sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia o quê. E aí a gente pegou esses exemplos todos e estamos lançando uma série de cartilhas, que é a Justiça Climática pelo Bem Viver, em que a gente apresenta, a partir desses exemplos práticos do dia a dia nos territórios, com a fala das lideranças dos territórios, né, com citações dessas lideranças, para que a gente consiga repercutir esse processo todo para os territórios, sempre considerando a fala, né, das pessoas. E aí, para finalizar, um outro exemplo bem prático
desse processo todo de conexão, aconteceu, a gente percebeu que, enfim, por todo o contexto de desinformação que a gente viveu nos últimos anos, as comunidades não estavam vacinando as crianças. As campanhas de vacinação que tem todo ano, as crianças não estavam sendo vacinadas. Tinham comunidade com 50, 60 crianças que não tinham uma vacinada, de nada. Nada. Muito menos de Covid, né? E aí a gente começou uma campanha também para falar sobre vacinação, sobre esse contexto todo, mas a gente percebeu que não estava conseguindo chegar em alguns territórios. E aí a gente foi investigar o caso, né? Estudar o que poderia ser feito. E uma sugestão de Miriane, que apareceu ainda agora no vídeo que nós exibimos, que é uma liderança quilombola, ela sugeriu de que a gente tentasse usar o seu Mário, que é o presidente da Federação das Organizações Quilombolas, né, que a gente gravasse o áudio do seu Mário e mandasse para os territórios, que aí as pessoas conseguiriam ouvi-lo e, a partir daí, respaldar um pouquinho do que a gente estava falando. E foi o que deu certo, assim, né? E a gente acabou adaptando isso para outros territórios também. Então, essa preocupação de como chegar e como fazer isso acontecer é o que direciona muito o nosso trabalho e a nossa redação mesmo. Por isso, a importância e a necessidade de ter as pessoas dos territórios na nossa redação. Bacana. E um ponto marcante foi quando você trouxe a questão de a voz da ancestralidade como referendando a comunicação dos jovens, né? Jéssica, lá na sua área, essa questão da ancestralidade, os mais velhos, eles têm uma incidência muito forte a ponto de não interferir no sentido, vamos dizer, propositivo, né, na comunicação que é feita. Como é que vocês lidam essas várias gerações e como é que essa ancestralidade entra ali na comunicação feita por vocês? Então, o coletivo trata ali do que acontece ali ao nosso redor, em Sítio dos Nunes, em Betânia, nas comunidades quilombolas de Betânia. E, assim, é claro que tudo o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente vive, tem influência, sim, no nosso trabalho, influência direta. Ali existe, assim, e coexistem coisas complexas, como em todo lugar, assim. E é claro que eu só consigo dizer isso objetivamente, que sim, que as pessoas, as mais velhas, as pessoas que a gente conhece, da nossa família, têm, sim, influência direta no que a gente trata e trabalha ali, entende? Mas a comunicação, ela conta para a gente um pouco mais como esse trabalho do coletivo chega, por qual meio, enfim, um pouco da audiência, como é que é a relação, enfim, de vocês com todas essas comunidades como supridoras de informação e notícias? Olha, o que acontece lá, o nosso trabalho é uma coisa nova, assim. A gente não tem um jornalismo local que trate sobre as questões, sobre tudo que acontece ali, sobre os nossos problemas. A gente não se reconhece nas informações que a gente consome, entende? E o trabalho que a gente começa a fazer agora dá uma abertura justamente para essa questão. Então, eu não consigo avaliar, assim, tão cedo como é essa recepção e quais são os efeitos, a influência dessa, né, da difusão das informações ali, entende? A gente está falando sobre a gente ali e tentando difundir para outros lugares também, porque, como eu disse, a gente não se reconhecia nas informações que a gente consumia. E é o que acontece agora, porque lá Flores e Betânia são desertos de notícias. Deserto de notícias, acho que, para quem não sabe o que significa, são municípios que não têm nenhuma cobertura de imprensa local.
e Flores com um pouco mais de 22 mil habitantes, e Betânia com 12 mil habitantes, e 4 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. São 2 municípios que não têm uma produção jornalística voltada para o que acontece ali, para tratar das histórias das pessoas, dos problemas, enfim. Do jornalismo que a gente produz, a gente acredita muito que todo lugar importa, toda história importa, independente de onde esse lugar esteja localizado e do tamanho que ele tenha, entende? É isso. Perfeito. Mãe Beth, a comunicação, enfim, a senhora já expôs aqui com muita maestria a importância da comunicação no que ela tem de mais pernicioso e violento, né? Agora, a senhora enxerga na comunicação, não só a partir da rádio Amnésia, e o nome é muito bom, viu, gente? Amnésia é um nome fantástico, porque eu entendo como uma espécie de resgate, né? Tirar as pessoas da amnésia e colocá-las num saberes, memórias. Enfim, como é que a senhora enxerga como a comunicação lida, né, com o território, com as pessoas do território? Como é que a senhora gostaria que essa comunicação tratasse a área? Olha, primeiro, falar de comunicação é falar de Exu. Cobalaru Exu, Laroie. Ele está bem espalhado aqui agora. Exu não tem nada a ver com esse conceito midiático de chifre, de rabo, de diabo, de Satanás. Inclusive, o povo de terreiro nem conhece essa história, porque é um outro princípio. Não tem pecado. O povo que não tem pecado é o povo que tem outros valores. E Exu, inclusive, é um valor importantíssimo, né? Que é o átomo da comunicação, é o princípio. Quando a gente chega no terreiro, a gente descalça os pés, sal da terra que a gente pisa, toma a mãe, a benção, a mãe ou o pai, aos mais velhos, e para ouvir, porque o ensinamento é oral. Ouvir tudo. Quando você se inicia, você se despende do consumo, que é algo que dá sustentação ao sistema, né? Então, você vai para a esteira para você sentir a força que a terra tem, para você se conectar com a terra e sonhar. Porque quando você não sonha, tem algo muito errado. Siddhartha Ribeiro, agora há pouco, esteve lá na minha casa para a gente conversar, para ele gravar um filme. Exatamente, ele é um dos grandes neurocientistas do país e do mundo. E é exatamente isso. Como a gente desconectou do sonho. As pessoas estão tomando remédio para dormir. Porque a sociedade e a grande mídia adoece as pessoas. Essa mídia que está aí, como? A mídia que eu falo é a mídia geral, não é só a TV ou o rádio, é a mídia, adoece as pessoas. Ela, inclusive, é pensada exatamente para isso, para adoecer. Por isso que é importante a gente fazer esse caminho de volta, ter o sonho, sonhar, porque o sonho é o recado. Não dá para você, por exemplo, ter uma conexão com o orixá se não for pelo sonho. Então, você deita seu ori, sua cabeça na terra, e se conecta, que a terra é a nossa grande mãe. Enfim, eu acho que a comunicação que a gente traz do território é essa comunicação indígena, essa comunicação quilombola, essa comunicação de terreiro. Eu ouvi os mais velhos, eu ouvi as histórias que nos remetem à nossa ancestralidade. É entender, por exemplo, que a água... É por isso que eu acredito que 500 anos de resistência, porque imagina você entender a água não como um produto, mas a água como sagrada. Eu sou filha do Oxum, meu orixá, meu ancestral mais antigo são as águas. Então, assim, são outros valores. O vento, eparrei, olha, messão orum, olha, que é de mulu, eparrei, olha, o vento é sagrado, o vento é Yansan. As árvores, sem folha não tem orixá, coci, euê, coci, orixá. Sem folha não tem orixá, sem água, omi, coci, orixá. Sem água não tem orixá. Então, são outros valores de comunicação. O que bota a gente
em pé no mundo é justamente essa força, essa fé na ancestralidade, nessa terra, nesse vento, nesse fogo, Bonichecaú Cabecilé. Então, são outros valores, valores que afirmam exatamente o que é negado. A gente precisa de uma comunicação antirracista. Eu acho que é importante esse festival aqui nessa perspectiva, sabe? Da gente trazer jornalistas, mídia livrista, jornalista de causa, professores, estudantes, sociedade civil, para fazer um grande pacto, para a gente ter uma comunicação pública de verdade, antirracista. Porque o que está aí é para afirmar o racismo, a homofobia, a transfobia. A comunicação que está aí é uma comunicação que nos mata, que nos nega. E a gente precisa de uma comunicação que coloque a gente em outro patamar. E isso precisa que a gente tome corpo. Por exemplo, agora mesmo a gente está desenvolvendo, acabou de desenvolver um game, isso é comunicação também, um game chamado Odoiá, que é a saudação a Iemanjá. E ele traz exatamente um problema concreto da nossa cidade. Você está falando de território. A gente mora bem próximo ao mar, mas não pode tomar banho porque o mar é podre. Os dejetos dos hostels, dos hotéis, dos restaurantes, dos bares, vão tudo a céu aberto para o mar de Olinda. E isso parece que não incomoda a sociedade. E nem o sistema. Um problema concreto. Daqui a 30 anos, Recife não vai mais existir se a gente não tomar corpo nessa luta. Então, eu acho que a gente precisa de uma comunicação que, de fato, retrata os problemas e cria uma perspectiva concreta de solução com a participação da sociedade. A gente vai ter que tomar corpo. Então, esse pacto é extremamente necessário para a gente ter uma comunicação que dê conta de todas essas transversalidades e de protagonizar o povo brasileiro com todas as suas mazelas que ele carrega. Inclusive com o território, que é tão marginalizado, criminalizado. O nosso território também está cheio de potência, cheio de arranjos importantes. E cadê esse protagonismo? A gente não só pode ter uma grande mídia só para promover o corporativismo, o corporativo, não. A gente precisa também de nossas TVs, de nossas rádios. A gente precisa que essas periferias, esses quilombos, essas aldeias, os povos indígenas, os povos de terreiro, de fato possam protagonizar todo o histórico de luta, de resiliência que tem ao longo desse país. Histórias importantes. Então, assim, eu acho que é o tempo inteiro. Esse festival é importante por isso. Ontem eu estava em outro festival da Rádio Frei Caneca por isso. As rádios comunitárias são importantes por isso. Porque a gente cria uma perspectiva de uma sociedade plural. E que, de fato, Iemanjá, que é a mãe do Zuri, e Oxum, que é a mãe da fertilidade, possa criar uma sociedade mais plural, mais diversa, menos racista, menos homofóbica, menos transfóbica e menos gananciosa, que só quer para si. Porque agora, marco temporal derrubamos. Maravilha. É isso aí. E aí a gente derrubou o inominável, agora a gente precisa derrubar esse sentimento perverso de ódio, de polaridade, de negação. A gente precisa de mídia, de rádio, de TV, de internet, de intranet. A gente precisa de redes e redes que dê conta da pluralidade que esse país e da riqueza cultural que esse país tem, que não está posta. Muito obrigado. Bacana, muito bom. Bem, Marcos, falando, enfim, objetivamente dos desafios lá do seu território, como é que há alguma interlocução com as outras mídias, com a chamada grande mídia? Há um embate, vocês fazem uma disputa de narrativa local e como é que essas pautas são percebidas, né? Como é que elas são trabalhadas e percebidas dentro do Tapajós de fato? Sim, total. Diariamente, na verdade, né? E aí, enfim, aos jornalistas, a gente tem lado, né? Evidentemente, né? No Tapajós de fato. Mas eu acredito que um grande processo disso, assim, de todos os embates que a gente tem hoje no Baixo Amazonas,
O principal é contra as mineradoras, em específico uma que atua em 3 cidades na região. E em 2020, no dia 25 de dezembro, no Natal, aconteceu o rompimento de uma barragem de uma dessas mineradoras e não repercutiu em nenhum lugar, porque era anunciante de todos os veículos de massa que a gente tem no oeste do estado do Pará. E a gente foi até lá e fez toda a cobertura. E aí, pelas redes sociais, todo mundo começou a cobrar a afilhada da Globo, que tem em Santarém, né? Tipo, vocês não vão falar sobre isso e tudo mais. Até que eles lançaram uma notinha dizendo que aconteceu um rompimento, mas já colocaram a nota da UCOA atrás, né? Sem muita... E nós fizemos um documentário, inclusive, com a galera da Escola de Ativismo, que tá por aqui, sobre esse caso. Está no YouTube, procurem depois. É o Preço da Bauxita, o nome. Em que a gente fala sobre esse contexto todo. E isso aconteceu em 2020, mas é um caso que a gente acompanha até hoje, porque esse rompimento ele assoreou Igarapé inteiro e destruiu o roçado de toda uma comunidade. Assim. Então, a galera não tem mais roça e o Igarapé era onde eles pescavam o alimento, né, o peixe para comer no dia a dia. E a Alcoa dá uma cesta básica para eles e 2 galões de água por mês. Essa é a compensação deles até hoje. Enfim, esse processo todo, né, de recorrer sempre na justiça, evidentemente a Alcoa sempre ganha, faz com que isso continue acontecendo. E nunca mais a TV Tapajós, que é afiliada da Globo, tocou no assunto. Enfim, fora outros tantos casos, né, a gente vê hoje o governador do estado do Pará como Rei do Norte e tantos outros títulos, né, por toda a agenda climática da COP30 em Belém, tudo muito bonitinho, mas ninguém está falando que para acontecer a COP30 em Belém, 500 famílias que moram no entorno do hangar, que é onde vai acontecer, vão ter que ser desapropriadas. E o governo quer pagar menos de R$100 mil para aquelas famílias que moraram a vida inteira por ali. Ninguém fala que no mesmo dia que o Helder, do lado do Lula, anunciaram a COP30 em Belém, o Helder estava lá em Santarém participando do lançamento da colheita da soja na região. Né? Então, são muitas contradições assim, que acaba caindo para a gente a responsabilidade para falar sobre isso. Isso fez e faz com que, diariamente, né, a gente sofra uma série de ameaças mesmo, assim, muito concretas, por muito tempo. Inclusive, ontem saiu o relatório do Repórteres Sem Fronteiras sobre esse contexto, e nós fomos entrevistados porque nós fomos alvo em diversos momentos dessas ameaças, justamente por falar sobre isso, por entender a necessidade que é falar sobre isso, ver e reconhecer que toda essa expansão é muita coisa, assim, que se a gente for listar, mas eu vou dar só um exemplo. Assim, a gente tem o território do povo Munduruku, no Médio Tapajós, que é onde já não bastasse o garimpo ilegal por ali, tem os portos da Cargill também, que também são utilizados para o escoamento da soja da região. A soja por si só já mata a gente todo dia, porque o índice de câncer nos territórios aumentaram, mas os tubos da Cargill passam por cima de um cemitério indígena todos os dias, assim. E, evidentemente, o pó da soja cai e ele vai sumindo, vai desaparecendo cada dia mais. Os peixes do Tapajós estão contaminados com mercúrio do garimpo, mas com agrotóxico da soja também. Enfim, são muitos contextos, muitos contrastes e cenários no dia a dia. É muito importante destacar que a família Barbalho, que é a família do governador, em todas as emissoras de rádio e televisão, eles têm ações no estado do Pará. Então, ninguém vai falar mal da família Barbalho, que seja assim. Enfim, eu acredito que é esse o nosso principal desafio
e expandir também a comunicação na Amazônia é muito difícil, principalmente no nosso território. E quando a gente olha para territórios vizinhos, como a região do Carajás, ali, né, no sudoeste do estado, que é onde está Belo Monte, a gente também não tem outros veículos de comunicação presentes, né, de mídia independente no território, para fazer essas denúncias do que ainda tem acontecido por lá. E, basicamente, é isso. Perfeito. Bom, a gente está, infelizmente, se encaminhando para o final, finalíssimo mesmo. Agradecer a presença de todas, todos e todes. Avisar que, antes das nossas considerações finais aqui, né, avisar que não saiam, porque após essa mesa teremos a sessão Oportunidades com Natália Mazotti, do Google. Coladinho, a gente fechar a mesa e já sobe a Natália, que é o palco. Mas, enfim, para a gente, lá no Rio, a gente fala fechar com chave de ouro, né? Eu queria, começando pela Jéssica, que você fizesse as suas considerações finais, aí depois a gente volta para o Marcos e fecha aqui com a queridíssima Mãe Beth. Ok? Bom, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a produção do Acauã e também discutir a oportunidade para o jornalismo independente, local. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Foi massa estar aqui. Bom, Mãe Beth falou das benzedeiras mais cedo, e em todo lugar elas estão, né? Nas nossas comunidades, nos nossos terreiros, nas aldeias, nos quilombos. Minha avó é benzedeira também. E quando eu fiz a faculdade e no mestrado, eu quis pesquisar sobre benzedeiras, sobre esse processo todo de sucessão e da comunicação oral, como esse instrumento também, né? Da difusão desse saber que é ancestral. E eu queria terminar com um trechinho de uma música que fala sobre isso, do Wander de Andrade, um poeta de Óbidos, lá da região do oeste do Pará, que diz assim: reparem na mão das mulheres que benzem, os dedos dedilham a crença e o amor, a boca soletra a oração invisível, na trama do pão que o diabo amassou. São essas mulheres que guardam segredos, que curam, que choram e fazem de tudo, que quebram quebranto a dor do menino que o olho riscou. Dona Didita, pegue a vassourinha, santa medicina é a fé. Venha, menino, sorrir para o mundo, desejo profundo foi crer em reza de mulher. E é isso. Bom, eu quero agradecer ao Festival Fala. Muito obrigada por essa oportunidade, sempre muito importante, né? A gente está dialogando sobre a comunicação. Dizer da minha alegria, Jéssica, de lhe conhecer, estar aqui ao seu lado, Marcos, trazer essa riqueza, né? Da Amazônia também, que é um lugar que a gente está tão distante, é tão invisibilizado, não é? E o companheiro aqui, o Zenildo, que fez essa grandiosa, né, mediação. Agradecer a vocês. E eu fiz um programa agora há pouco
O ano passado foi um programa, O Coco e Suas Vertentes, para a rádio, inicialmente para a Minésia e depois para a Rádio Frei Caneca, que era trazer um pouco da memória da brincadeira do coco. Eu acho que a memória da cultura brasileira, a memória da cultura afro-brasileira, a memória da cultura indígena, da cultura afro-indígena. Onde está isso? A importância que isso tem para a gente. Foi um compilado de 6 meses, toda semana, trazendo diversos mestres e mestras. Uma riqueza, uma memória. Esse ano foi Mulheres que Cantam para Já. Um programa também muito pertinente, muito importante, que trazia as mulheres que cantam para o sagrado na sua forma mais diversa. Ella Fitzgerald, Alberta Hunter, Nina Simone, Elza Soares, Dona Lia de Itamaracá, Dona Selma do Coco, Mãe Bete. Esse universo misturando essas mulheres todas que mudaram os seus territórios, os seus países com a música, com o ativismo cultural. A memória dessas mulheres, a história dessas mulheres. Então, a gente precisa, de fato, de uma comunicação que dê conta disso, dessa riqueza, dessa memória. Tem uma toada de Oxum que nos remete um pouco ao que é a riqueza. O que é a riqueza para a gente? Não é esse dinheiro maldito do capital, não pode ser isso. E é exatamente isso que nos falta, que essa comunicação não alcança, não nos traz. E ela diz assim: Oxum Jari já me curou, Oxum Jari já me curou. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. Ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé, é com a força espiritual. A gente não é só matéria, a gente também é espírito. É com seus axé, é com essa força que o espírito tem, de outros valores, que não são esses valores corporativos, que não são esses valores capitalistas do sistema e da comunicação que está posta. É com seus axé, é com o espírito da gente precisa, que é o chão, que é quando você entra no terreiro descalça para sentir a força da terra e escuta o que a terra tem para te dizer, te reconecta com a tua ancestralidade. Isso é axé. É você ver o vento passar e você saudar, bença minha mãe ança, epa rei, olha messa ouro. É você olhar a folha balançando, eu aça. A mata pedir licença ao Oxóssi para entrar. Esses valores que foram completamente extirpados e agora satanizados e criminalizados. Porque ele é importante. Porque uma vez ele concebido, ele muda o sistema perverso que está aí. É com seus axé que ela dá gingé, que Oxum dá gingé. A G1 gingé é alimento. Alimento para o corpo e alimento para a alma. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o é a riqueza, não é o dinheiro maldito do capital. É a riqueza, é o fogo, é a terra, é o vento. Parrei, olha, messa urum. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. Bora! É com seus axé. Muito bem, pô. Literalmente encerramos com chave de ouro. Vamos fazer uma foto aqui
Muito bem. Daqui a pouco, sessão Oportunidades com Natália Mazzotti, do Google. Obrigado a todos, a todas. Agora vamos aqui a foto oficial para eu postar, né? Antes da saída para o almoço, obrigada, né, gente? Que axé essa mesa, Mãe Bete de Oxum, sua bênção. Dando continuidade agora, só para a gente, na verdade, passar um pouquinho do tempo. Eu sei que tem gente que precisa sair, que tem reunião. Silvinha já está aqui doidinha, remarcando reunião. Atrasa a reunião. A gente quer convidar agora, já está aqui na plateia, gente? Deixa eu botar para cá. Sessão Oportunidades com Natália Mazzotti. Natália está aqui com a gente, descendo ali já, devagarinho. Lembrando que a gente tem programação aqui de tarde ainda, tá? A partir das 14 horas tem oficina com Bel Puan e com a Kins, lá no Umbuzeiro. Gente, boa tarde. Estou aqui com a árdua missão de seguir Mãe Bete e antes do almoço, né? Separando duas coisas ótimas aí do festival. Gente, um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a Thaís, o pessoal do Instituto Fala, por dar essa oportunidade para a gente. Meu nome é Natália Mazzotti. Eu acho que eu me sinto super à vontade aqui, porque acho que na base da minha carreira está o jornalismo de causas, está a democratização do acesso à comunicação. E eu vou usar esse tempinho que eu tenho, que é bem curtinho, para falar de uma iniciativa que a gente lançou no Google há mais ou menos uma semana, que é o Startups Lab. Eu não sei se eu tenho um passador, mas, enfim, também posso deixar a apresentação de lado e improvisar aqui. Pode passar mais um, por favor. Legal. O que é o Startups Lab e por que eu achei que essa sessão fazia muito sentido aqui no Festival Fala, para falar com esse público? Essa iniciativa ela é uma oportunidade de alavancar novas iniciativas jornalísticas, tá? Então, a gente já fez algumas edições do Startups Lab antes, inclusive Alma Preta, Ponte, a gente tem vários ex-parceiros, né, ex-participantes do Startups Lab que estão aqui no festival e dão assim, um orgulho enorme para a gente de terem passado por esse espaço. E, como eu falei, é um espaço para alavancar novas iniciativas jornalísticas. E esse ano a gente resolveu focar o Startups Lab em iniciativas realmente novas, né, em que estão começando em estágio bem inicial. Então, se você tem uma ideia no papel e que queira trabalhar com jornalismo de nicho, né, cobrindo temas que já atualmente são subrepresentados na sociedade, ou se você vai atuar com jornalismo hiperlocal, e eu já queria convidar aqui o Marcos, a Jéssica a participarem, né, do Startups Lab, porque são essas iniciativas que a gente está buscando apoiar nessa edição. Tá? Pode passar mais um, por favor? Mais umzinho agora. E o que o Startups Lab oferece para o participante? Eu sou empreendedora, né? Eu fundei uma iniciativa chamada Gênero e Número, que atua com jornalismo focado em gênero e raça. E eu lembro muito que, quando eu estava começando essa iniciativa, era muito difícil você trabalhar para fazer uma coisa sair do papel, nascer, e, ao mesmo tempo, pagar as contas, né? Que a gente tem que se dividir. Então, trabalhava em 3 turnos ali.
e a gente vai oferecer uma ajuda de custo. O programa tem a duração de 8 semanas, né? Então são 2 meses, e a gente oferece uma ajuda de custo para pagar pelo menos aquelas horas que vocês vão ter que dedicar, que vocês vão estar colocando na iniciativa de vocês, mas que, ao mesmo tempo, é um tempo que você deixa de fazer um freela, que você deixa de fazer um trabalho ali. Então, reconhecendo esse esforço e essa necessidade mesmo desse apoio, a gente vai trabalhar dessa maneira. Além disso, a gente tem a equipe do ECOS, que é um laboratório de design que atua basicamente pensando processos de facilitação para novas iniciativas, e eles vão estar com a gente durante todo o processo, ajudando vocês a pensarem novos modelos de negócio, novas formas de distribuir o conteúdo, de chegar e gerar o impacto que vocês desejam com a iniciativa de vocês. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana. Falo tirando o chapéu Google, né? Mas falo também como alguém que participou do outro lado e viu o impacto que o Startups Lab pode ter em diferentes iniciativas. E falando desse impacto, eu tinha colocado um vídeo. Passa mais um, por favor. Eu tinha colocado um vídeo de um dos casos que a gente traz de participantes do Startups Lab. E, por acaso, esse vídeo é com a Elaine, com a maravilhosona aqui, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, sou fã de carteirinha. E aí, quando eu falei, bom, eu vou mostrar um vídeo da Elaine, mas a Elaine vai estar aqui comigo, né? Por que eu vou apresentar esse vídeo? Eu vou chamar a Elaine no palco para falar um pouquinho, para dar o testemunho dela de como que foi a experiência no Startups Lab. Então, Elaine, por favor, acho que vamos quebrar o protocolo que a gente tinha pensado aqui. Acho que ao invés de passar vídeo, vamos ouvir a Elaine, né? Oiê. Eu aqui de novo. Obrigada, Elaine. Nada. Pra gente é uma honra, quanto Alma Preta, ter participado do primeiro, porque ali foi uma surpresa. Foi uma surpresa, porque a gente não sabia como é que iria desenrolar, mas foi bem no comecinho, quando o Alma Preta estava fazendo o planejamento estratégico, e eu, como cuido dessa parte fico responsável por essa parte do Alma Preta, eu queria muito que todos os nossos colaboradores pudessem ter um treinamento, né? E a gente não tinha dinheiro para isso. Então, acho que esse programa veio muito a calhar e nos ajudou a chegar onde a gente está hoje. Então, nós éramos em 15 colaboradores, hoje a gente está com 38 colaboradores. Tivemos ali a participação do Instituto Ethos, o INSPER, se eu não me engano, estava na época também. E isso foi muito bom para mim, porque todos puderam participar desse treinamento. E, com isso, a gente saiu do campo ali de coletivo e hoje nós somos uma agência de jornalismo, né? O Pedro até brinca comigo que eu não gosto, que falem que o Alma Preta é um coletivo, porque nós não somos um coletivo. Nós somos uma agência de notícias e eu consegui profissionalizar daí por diante o Alma Preta e trabalhar em conjunto com outras organizações. Muitas delas também estão espalhadas, então por isso que Nath fala assim, que eu tenho participação em vários campos, de várias regiões do Brasil, mas nos ajudou muito, muito porque a gente pensa que um parceiro como o Google, por exemplo, é importante o dinheiro? É muito importante. Mas o conteúdo, a formação, eu costumo dizer que ela é muito mais valiosa, porque o dinheiro ele acaba. Agora, a estratégia da formação, ela continua. Então, ter a oportunidade de participar desse programa é isso. Eu acho que é muito mais se dedicar, participar, colocar em prática e cutucar eles ali, porque tem muito profissional muito bom, assim, maravilhosos, dentro do Google, que pode ajudar a nossa organização, muito na parte de tecnologia e outros produtos do Google também, que aí eu não sei se Nath vai falar, mas dentro no período aí de formação, eu acho que tem que ser ousado e falar, olha, preciso de alguém para me ajudar a melhorar o YouTube, preciso de alguém para ajudar a estruturar a minha parte do Drive, sabe? Porque eles têm profissionais muito bons ali que pode ajudar. E o Alma Preta foi uma das organizações assim que explorou muito bem isso. E
e participou não só desse, mas de outros editais aí, que foi através do Google News Initiative que a gente conseguiu também aplicar em outros produtos e editais do Google. Então, muito obrigado, assim, por poder fazer parte disso e de poder se aproximar tanto do Google e apresentar outros veículos de comunicação para que também tenha essa oportunidade. Obrigado. Gente, então fica meu convite. Eu deixei o QR Code ali, que vai para a página que explica em mais detalhes o programa, as datas para inscrição. Eu acho que aqui a gente tem muitas iniciativas que atuam no campo que a gente quer apoiar com o Startups Lab. Então, para mim é realmente um prazer poder estar falando aqui com vocês, participar desse festival. Fiquei arrepiada várias vezes aqui nas apresentações que vieram antes dessa.